Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Edu, mais uma vez. Seguinte, lembra que em dezembro, eu não lembro a data exata, mas no meio de dezembro eu avisei vocês que eu saí do Dropbox. E aí eu falei, putz, vou ter um monte de tempo livre, vai ser incrível, vai ser uma loucura, vou passear com o Danone 18 horas por dia e vai ser sensacional. Só que é inacreditável a quantidade de coisa que a gente não faz quando a gente tem mais tempo livre. Como é fácil a gente se distrair e não fazer nada e achar que tá fazendo um monte de coisa e não tá fazendo nada. Acho que uma das coisas principais é você ficar à toa no celular, porque o que aconteceu? Eu saí do Dropbox, tive que devolver o computador que era do Dropbox, e aí eu fui esperar pra comprar um e tal, né? E aí nesse meio termo aí, fiquei um tempo sem computador. E aí nesse tempo que eu fiquei sem computador, eu literalmente ficava só no celular e aí é horrível, assim, tipo, porque ao mesmo tempo que você tá meio livre, você não tá, sabe? Pô, eu tô lá, saí, tempo livre, pensei, agora eu vou fazer um monte de coisa, não consigo fazer nada. E aí pensei, eu preciso me planejar. E eu até falei com vocês no Instagram, pra quem não acompanha, inclusive, esse aqui é o Instagram do eDublin, mas aí eu comentei sobre algumas coisas que eu comecei a fazer, mudou um monte de coisa. Na verdade, eu consegui pegar muito projeto novo e aí meu dia mudou muito. Então eu comecei a planejar de uma forma um pouco diferente e eu queria compartilhar com vocês como que eu tô fazendo pra poder ter um dia que tá absurdamente cheio, assim, absurdamente, não sei falar essa palavra, absurdamente. Os dias estão cheios, assim, tá inacreditável quanta coisa tá acontecendo, mesmo eu achando que ia ter mais tempo livre, não tem mais tempo livre. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá isso, como é que tá meu schedule. Como é que tá isso aqui, dá pra ver? Eu coloquei aqui por dias da semana, mas eu coloquei literalmente todos os dias da semana e coloquei horários por blocos de hora. A gente indiretamente acaba trabalhando todos os dias quando você tem o seu próprio negócio, então acaba que todo dia tem alguma coisa pra fazer. Então, começando no domingo, como é que funciona? Domingo, eu não faço nada até mais ou menos 10 horas da manhã. Porque eu tô dormindo porque, sei lá, não tô fazendo nada. Quando dá umas 10 horas mais ou menos da manhã, eu faço um café, um negócio mais elaborado. Geralmente um café que a gente gosta de fazer em casa, um tapioca, a gente às vezes faz uma coisa diferente. Então é um café mais demorado, mais lazy. Então a gente vai começar efetivamente, geralmente umas 10, a gente dá uma lida nos e-mails, uma lida, checar o que tem, responda alguma coisa importante. Quando dá mais ou menos perto do meio-dia, é o passeio do Danone. Isso aqui é um horário nobre. O Danone ele ganha mais ou menos aqui umas 3 horas. Então o passeio vai mais ou menos do meio-dia e pouco até umas 3, entre sair de casa e chegar em casa, né? Que ele fica 3 horas literalmente, mais o tempo de voltar. O tempo inteiro. Nesse meio tempo, ou a gente chega e faz um almoço, ou a gente vai comer alguma coisa na rua. Então eu já vou emendar aqui também almoço, que é quase uma almojanta, né? Aí já é final do dia já. O que acontece? Como é final do dia, a gente tem aqui mais ou menos mais uma checada de e-mail e alguns planos que a gente monta. E aí, muitas vezes, praticamente 100% do tempo, a gente tem que gravar alguma coisa. Então, esse é o horário que a gente tem geralmente pra gravar, seja um podcast, seja um vídeo, ou 2 vídeos, ou 3 vídeos. Pra quem acha que a gente grava um vídeo por vez, a gente às vezes grava 2 por vez. É você como economizar tempo aí. Você tá já montado, já tá tudo arrumadinho. E aí vai até mais ou menos umas 8h30, 9, depende. Acaba o dia, aí é seriado. Então domingo é um dia leve. Domingo é mais tempo nosso, tempo de família do que de trabalho. Mas tem coisa de trabalho que a gente acaba fazendo, como a gravação e e-mail, por exemplo. Aí segunda-feira, meu amigo, a Havaiana de pau começa a bater no rabo dos outros aí. Segunda-feira, geralmente, umas 7h30, tem uma checagem rápida de e-mail, aí vem um café, que é mais ou menos mais 8 horas da manhã, e o café nesse caso é um café lazy mesmo, um café de tipo, pega um café, faz, come alguma coisa rápida, e é isso, assim, 15 minutos. Geralmente eu pego o café e já vou sentar na frente do computador pra fazer as coisas. Então, essa hora aqui é corrida. Aí eu faço um stretch. O que é um stretch? Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o tipo de workout, ou de exercício que eu tô fazendo de manhã, que é geralmente um chin-up. Estica o seu corpo, estica bastante, deixa ele até o chão, aí você puxa. Aí você volta devagarzinho assim. Vai voltando. Estica. Puxa. Depois desse stretch, trabalhar. Trabalhar, efetivamente, não é ficar respondendo e-mail, você fazer coisas que tem que fazer. Então o e-mail vai te dar, geralmente, alguma coisa que tem que resolver, às vezes tem alguma tarefa que tem que executar. Então, por exemplo, muita coisa com cliente, às vezes planejamento de marketing, às vezes tem que fazer planejamento com equipe de comercial, às vezes tem coisas pra fazer do XP, às vezes tem coisa pra fazer burocrática, um monte de coisa. Não acaba, é um monte de coisa acontecendo. Então esse é o bloco de horas que eu tenho pra trabalhar. Esse bloco de horas, ele vai mais ou menos das 9, 9h30 da manhã, até mais ou menos 1 da tarde. Aí tem uma pausa rápida para almoço, 20 minutos, e aí mais ou menos uns 10 minutos para lavar a louça, ou terminar de comer, alguma coisa. Aí depois mais work até mais ou menos umas 4. Depois dessa hora, começam reuniões, porque o que acontece? O Brasil está acordado, as pessoas começam a querer fazer reunião, e é a hora que a gente geralmente faz reunião. Então de segunda-feira, por exemplo, a gente tem reunião comercial. Então a gente tem uma reunião que dura mais ou menos 1 hora, aí depois eu tenho das 6 até mais ou menos umas 7h30 é o horário do futebol. Aí depois tem mais e-mail, alguma atividade tem que resolver, ou
tenho alguma gravação. Aí acaba o dia. Depois disso aqui, já são mais ou menos umas 10 da noite. É hora de ver um seriado, alguma coisa. Terça-feira. Terça-feira eu tenho um bloco aqui. Bom, na verdade tem e-mail e café. Acontece mais ou menos essa hora. Aí das 8 às 9 da manhã é o horário que eu tenho de mentorias. Então eu reservo 2 horas aqui da manhã para dedicar a mentoria que eu tô fazendo agora. Aliás, quem não sabe, o link tá aqui embaixo. Depois disso, work. Mesma coisa. Almoço, mais work. Aí na terça tem reunião comercial. Então também tem outra reunião com a equipe aqui. Depois dessa reunião, eu tenho o exercício que eu tô fazendo aí, que é o... Como é que fala esse negócio? Um personal trainer que eu peguei pra fazer uns exercícios pra entrar em forma, né? Porque senão só futebol não adianta. Então tem isso aí também que acontece. E aí é das 7h30 às 8h30. No caso, quase 9 pra jantar, e-mail, e aí é fim do dia porque a gente tá todo mundo cansado, que a Mar faz X-Body nesse dia, tá todo mundo fodido nesse dia. Quarta-feira, muito parecido, quarta-feira também, eu vou repetir aqui porque muita coisa não, né, acontece igual. E-mail, café, mentoria. Aí, geralmente de manhã aqui na quarta-feira, eu tenho gravações de podcast de trabalho. Na verdade depende muito, porque depende dos convidados, quem pode, quem não pode. Então às vezes varia de quarta, varia de quinta, às vezes pode ser terça, mas geralmente é a quarta que eu tenho dedicado pra gravar podcast de trabalho. E aí a gravação de podcast, assim, tem coisas que, por exemplo, a gente acha que é só gravar. Você tem que achar pessoas, tem que montar pautas, tem que fazer um preparo de conteúdo que você vai falar, perguntas, você tem que saber qual o horário da agenda da pessoa, mas tem que efetivamente agendar o negócio, fazer acontecer, gravar, briefar o editor, passar pro editor, aprovar a edição, agendar a publicação, passar pra publicação. Não é simplesmente gravar pelo gravar. Por isso que tem work nessas horas aqui também. Isso aqui também faz parte de work. Vem aqui, trabalho, aí almoço, mais trabalho. Aí na quarta-feira, eu tinha futebol toda quarta-feira, agora mudou um pouco. Não é toda quarta-feira que tem. E aí o que acontece? Como não tem, é o dia também de gravar podcasts gerais. Podcast que vocês assistem aí, que ouvem na verdade, né? Que toda quarta-feira cai no Spotify de vocês ou no iTunes de vocês aí, que é à noite aqui. Geralmente umas 7. Mas antes disso, eu tenho meus works e algumas reuniões com clientes também, são horários que eu tenho aqui pra fazer reuniões, nesse bloco de trabalhos aqui. Aí na quinta-feira, segunda-feira eu fiz um mini workout, terça-feira eu tive o personal, quarta-feira, como eu não tenho mais do futebol, na quinta-feira de manhã eu faço um pouco mais de exercício. Então, o que acontece? Eu tenho lá meu e-mails e café, aí eu tenho exercício. Depois do exercício tem, lógico, tem banho, tem toda aquela coisa que a gente faz, né? Eu não tô pondo aqui banho, cocô, essas coisas, porque isso aí todo mundo faz e não vai mudar muita coisa, né? Então tá, exercício. Aí na quinta-feira eu tento não marcar mentoria, porque o exercício vai tomar o tempo que seria da mentoria. Mas se alguém precisa desse horário, pode fazer nesse horário, não tem problema. Aí, mesma coisa com gravação de podcast. Às vezes precisa gravar um podcast, aí também não dá. Venho trabalhar geralmente empolgado, porque depois que você fazer exercício, você volta com uma energia e é muito bom. Por isso que eu queria ter mais exercício na minha lista aqui. Vou tentar enfiar mais exercício durante a manhã, porque ajuda bastante. Aí trabalho. Almoço, trabalho. Aí na quinta também tem o personal trainer, de noite. Então também, mesma coisa, 7h30, 8h30 da noite. Mais trabalho. Mais reunião. E tem coisa também que entra nesse meio aqui desse bolo que é muito difícil de saber. Às vezes tem viagem, às vezes tem alguma coisa que a gente vai fazer que sai do padrão. Aí não tem jeito, quebra isso aqui tudo. Sexta-feira, o que acontece? Na sexta-feira é o dia que a Má tá off do trabalho dela. Então ela tá em casa. E aí é o dia que eu geralmente de manhã, ou eu vou pro X-Body quando rola. Ia ser aqui café, e-mail, padrão da manhã. Aí vem X-Body, work. Work. Almoço e mais work. O almoço aqui na sexta-feira... Opa. Os almoços de sexta-feira, geralmente a gente tenta fazer em algum lugar mais gostoso, ou fazer uma comida diferente aqui em casa, porque é o dia que a Má tá aqui também, então a gente acaba cozinhando uma coisa nova. E aí trabalho. Aí à noite, ou a gente tem alguma gravação, ou às vezes tem alguma coisa pra fazer, algum amigo indo beber alguma cerveja, ou é o dia que a gente para pra também ficar quieto com Netflix e ver um seriadinho. Ou pedir um japa também lá do Rafa, do Sashimir, que é muito bom também. Vamos pro sábado. Sábado. Sábado a gente acorda um pouco mais tarde, então não faço nada das 7 às 9 da manhã mais ou menos. Aí vem o café mais rebuscado, vou colocar café rebuscado. Aí vem o mega passeio do Danone de novo. Esse mega passeio também dá umas 2 horas e pouco. A gente faz um almoço depois. Aí tem um pouquinho de trabalho que a gente tem que fazer, porque geralmente é o dia que eu e a Má, a gente overlap. A gente tem uns 2 tempos em comum pra fazer esse trabalho. Então, trabalha alguma coisinha de tarde. Aí, às vezes, à noite também tem que gravar. O fim de tarde tem que gravar alguma coisa. Tudo depende. A gente tem um bloco pra poder gravar, porque tudo vai dependendo do que tá acontecendo. Então, às vezes, não é a gravação em si, às vezes é preparação de pauta. Então, por exemplo, quando a gente fez gravação de custo de vida, coisas de corte, a gente tem que fazer pesquisa, tem que analisar resultado, ver o que rolou, o que não rolou. E aí acaba aqui, a gente vem pra o tempo nosso que a gente tem também pra qualquer coisa. Então eu vou colocar aqui o tempo de qualquer coisa, que é tipo, a gente vai fazer qualquer coisa, que não é necessariamente trabalhar, pode não ser assistir alguma coisa no Netflix, mas pode ser também alguma coisa, sei lá, sair pra algum lugar e jantar em algum lugar fora, mas geralmente é esse tempo. Mas a gente também tem um outro passeio com o Danone depois, e aí acaba o dia. Aí tem algumas coisas que acontecem nesses meios aqui, que tá muito bonito, tá muito fácil assim, né? Tá um dia muito simples. O que acontece, por exemplo, quando a gente tem viagem, eu tenho XP que tá acontecendo, eu tenho qualquer outra coisa que tá acontecendo, além de entrar no trabalho nessas blocos de work que a gente tem aqui,
pelo menos que os sons que eu tenho, às vezes tem coisas que são extras, às vezes tem coisas que a gente tem que fazer. Por exemplo, a gente tem viagem, a gente vai fazer uma viagem agora, então, por exemplo, na sexta-feira eu não tenho esse dia, não tenho esse sábado aqui porque vou viajar. E aí como é que eu faço? Eu tenho que passar algumas dessas coisas pra trás. O Danone, por exemplo, o que a gente faz? A gente tenta aproveitar ele mais à noite, mas aí a nossa dog walker, a pessoa que cuida dele, ela vai ficar com ele, então ela pega ele, fica com ele, e aí a gente começa a planejar, o que vai acontecer, como é que eu vou recuperar esse tempo aqui nessa semana. Então, às vezes, uma gravação, às vezes a gente tem que gravar uma coisa, por exemplo, um dia que a gente gravaria um vídeo aqui numa quarta, a gente passa a gravar 2 vídeos. Ou às vezes eu tenho que trabalhar aqui, eu tento forçar o bloco aqui para aumentar e ter um trabalho maior aqui, fazer mais coisas efetivas. Porque por mais que você tenha mais tempo para trabalhar, surgem mais coisas. É inacreditável. Vou dar um exemplo para vocês do que acontece dentro de work. Aqui a gente chama de execução dos nossos planos, estratégia, planejamento, relatórios. A gente tem conteúdo, inovação, desenvolvimento, treinamento, consultoria. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos o que está nesse bloco aqui. Muita coisa que eu estou fazendo é planejamento, seja pra gente, seja pra cliente, muita definição de estratégia do que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer esse ano, por que a gente vai focar em A, B ou C, porque isso aqui vai me ajudar a definir o que a gente tem que executar e trabalhar com a equipe para saber o que cada um da equipe vai fazer. Tem outra parte de tudo isso que é dentro de execução ainda, que é a geração de conteúdo, porque, por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo com vocês, apesar de ter gravação, eu tenho que pensar no que eu vou fazer antes, tem planejamento, esse conteúdo, e às vezes nem é conteúdo de vídeo, às vezes é um conteúdo que a gente vai fazer em outro formato, a gente vai testar um formato novo, às vezes tem um podcast, às vezes tem um e-book, às vezes tem, sei lá, alguma coisa, uma palestra também, então às vezes eu vou montar uma palestra para alguém e entra dentro disso aqui. Os relatórios são assim, todos os clientes que a gente trabalha, eles têm que saber o que tá acontecendo, né? Tipo, tá dando certo, não tá? Então tem relatório para fazer, às vezes tem que pensar o que vai entrar nesse relatório, o que é importante o cliente saber, o que a gente pode fazer para melhorar para o cliente, às vezes propor uma coisa nova. Sistemas e updates, tudo que envolve o EW enquanto tecnologia. Então a gente tem um aplicativo, a gente tem o site, a gente tem os nossos sistemas que se integram com o site, a gente tem muita coisa que tá por trás aí do EW como um todo que a gente tem que entender. Tem a nossa editora, tem que saber o que ela vai ter que saber, fazer, o que a gente vai passar de calendário de conteúdo, o que vai fazer, não vai fazer, o que a gente vai atualizar do aplicativo, que a gente vai atualizar do site, que a gente vai trocar, vai ter layout novo, vai ter design novo, vai ter programação, alguma integração com uma plataforma nova. E às vezes é coisas simples, por exemplo, a gente está trabalhando agora com uma plataforma que vai ajudar a gente a automatizar os contratos que a gente faz com clientes. Então, um DocuSign ou eSign, a gente tem que procurar qual sistema vai ser ideal, como é que se integra com isso, com o que a gente tem hoje, como é que a gente cria um processo em cima disso, um planejamento, como é que vai ser o workflow disso para treinar. Que vem outra parte aqui de treinamento. Aí outra coisa que eu tô fazendo que tá tomando muito meu tempo é consultoria. Eu peguei algumas consultorias para algumas empresas grandes aqui da Irlanda, e aí eu tenho que fazer muito planejamento para eles e muita consultoria para eles que não tem nada a ver com o Dublin. Isso aqui é trabalho que eu tô fazendo enquanto coisas que eu sei de operações. E aí tem outras coisas que é desenvolvimento, seja pessoal, seja da equipe, seja do EW como um todo, que é coisas que a gente tem que fazer, e inovação. Então como é que a gente faz coisas novas? Por exemplo, a gente fez o EW Pro ano passado, foi uma coisa nova, a gente tinha que fazer toda uma pesquisa de mercado, saber se tinha demanda, saber se o pessoal poderia participar, quais horários, quais dias, que formato, o que ia ter de conteúdo lá dentro, o que ia ter de diferente. Aí quando a gente fez a segunda edição, como é que a gente planeja no que vai ser diferente da segunda edição também? O que vai ter que não teve no primeiro? O que vai ter a mais? Qual vai ser o novo formato? Testar o formato, o que funcionou do primeiro, funcionou do segundo, o que vai fazer do terceiro? Mesma coisa com o XP, o que funcionou, o que não funcionou, como é que te muda? Pra sempre estar inovando, porque, bom, tem várias coisas aqui que se completam, mas inovação é você basicamente não ficar preso no que você tá fazendo todo dia e fazer igual. Então, é sempre se esforçar pra fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. Vou fazer vídeos sobre investimento aqui na Europa. Eu não posso simplesmente fazer um vídeo falando como é que você investe aqui se eu não investir aqui. Eu tenho que investir, e a segunda coisa, eu tenho que saber se dá certo. Investimento, geralmente, não é uma coisa que você tem um resultado em um mês. Tem investimento que eu comecei no começo de 2018, que eu tô vendo agora se tá dando certo ou não, pra avisar vocês se funciona ou não. Porque não adianta eu falar, e um mês depois o negócio quebra, 2 meses depois não funciona, sei lá. Isso daí é um planejamento a longo prazo, mas que faz parte de uma estratégia de conteúdo que eu vou montar pra vocês, pra poder ter mais coisas no EW, pra gente inovar e ter uma coisa nova também. Porque faz parte da vida fora do Brasil você saber onde que você vai investir seu dinheiro, certo? Então, tudo isso aqui faz parte do bolo, faz parte do pacote de trabalho. Bom, é assim que tá meu dia. Espero que tenha dado uma esclarecida pra vocês. Eu sei que é muita coisa bagunçada, mas o importante pra você é definir algumas coisas que vão ser rotina. Então, por exemplo, uma rotina que acontece pra mim é acordar, checar e-mail enquanto eu tomo meu café. Toda manhã é isso, porque eu consigo eliminar muita coisa que aconteceu às vezes no Brasil, às vezes fora do Brasil, mas num fuso horário diferente do meu, porque a primeira coisa que eu já respondi de manhã, às vezes o cliente daqui também já tá respondido, aí depois eu tenho outro check de e-mail que vai acontecer mais ou menos no meio do dia, mas aí eu tenho trabalho, tenho blocos que eu trabalho, que eu uso para trabalho, que é importante você ter seus blocos de concentração ou de momentos que você para fazer suas coisas. Mesma coisa com o schedule de gravação, a gente tem os horários que a gente tem dedicado para gravar, não é sempre que a gente consegue seguir esse schedule, porque às vezes depende de cliente, aprovação, às vezes tem dependência de pauta, de informação que a gente não tem ainda, mas a gente tenta fazer o possível para gravar nesses horários, porque a gente sabe que são os horários que a gente pode dedicar a gravar alguma coisa. Vem também outra questão, que é você
ter tempo pra você enquanto pessoa, seja você fazer um exercício, você aprender uma coisa nova, fazer uma coisa diferente, porque senão você vai ficar sentado com a bunda na cadeira o dia inteiro e não dá, né? Cansa, você se estressa muito rápido. Então, tô tentando fazer mais exercício, eu não fazia exercício com personal, nunca tinha feito na minha vida, tô fazendo agora. Quem viu nos stories fez alguma coisa lá. Mas eu tô adorando, porque tá me forçando a sair, sabe, fazer coisas novas, exercitar diferentes partes do meu corpo, e, enfim, aprender dietas diferentes, como é que eu posso me alimentar melhor. Tô tentando me alimentar melhor também. A gente come bem geralmente aqui, mas tô tentando melhorar um pouco mais. E também tô tentando trabalhar o desenvolvimento pessoal enquanto mentor, enquanto, sabe, tentando fazer coisas diferentes. E eu tô adorando isso, porque fazendo sessões de mentoria, mas também de consultoria para empresas daqui, que tá sendo muito legal. Inclusive, motivos eu tô viajando bastante, às vezes não é coisa do IW, é coisa da consultoria que eu tô fazendo. E o mais legal é, tipo, como eles não são meus chefes, assim, eles são, mas não são, né? Eu tenho a opção de simplesmente falar assim, eu não vou continuar esse contrato, ou não vou continuar esse trabalho, ou entregar até determinado momento. Claro que tudo isso é planejado, mas é legal que você ainda tem liberdade, ainda consigo fazer o que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer, mas com uma oportunidade de poder usar as coisas que eu aprendi nesses anos todos aqui, de outras formas também, não só para fazer fazer o IW, fazer outras coisas também. E agora eu tô começando também a trabalhar com investimentos, trabalhar com outras coisas que eu tô aprendendo, então, aos poucos, né, porque é um risco muito grande. Tô recebendo ideias, tentando ajudar as pessoas que têm ideias a executar. Chega para mim, apresenta um problema do que foi executado, mas que já foi testado no mercado, e aí eu ajudo a pessoa a como a gente melhora isso. Então, tá sendo super legal fazer isso também. Então, se você tem um projeto, tem alguma coisa que tá acontecendo, que você tem, que tá em execução, e você tá testando, e você quer expandir, ou você quer ampliar pro mercado da Europa, ou quer expandir pro mercado brasileiro de alguma forma, ou quer fazer, sei lá, você precisa de algum tipo de ajuda, seja pela consultoria, pela mentoria, ou sociedade, que for, você pode mandar um e-mail pra mim também. Mas, de novo, se você mandar um e-mail só com ideia, eu vou ignorar o e-mail, não vou nem responder o e-mail, porque ideia todo mundo tem. Então, o lance eu quero que você tenha uma coisa validada que você fala, eu preciso de ajuda pra fazer isso crescer, como é que a gente faz? Mas é isso, gente, espero que vocês tenham curtido. E, bom, tem sempre vídeo novo aqui pra vocês, se você quiser assistir também vídeos novos. E a gente vai se falando, quem tiver no XP, a gente vai se falar no XP, eu vou falar bastante sobre carreira no exterior. Esse vídeo aqui pode ser um vídeo que você pode curtir. E não esquece de assinar o canal também, não esquece de deixar seus comentários, o que mais que você quer ver aqui. Vou falar sim de investimentos, inclusive hoje mesmo vou gravar um vídeo sobre investimentos, olha que legal. Mas esse vídeo aqui é o que você tem que assistir.